Investir no Tesouro Selic ou até mesmo investir em renda fixa aqui no Brasil, você provavelmente já ouviu falar ou até mesmo já investiu. Mas você já pensou em investir de repente na renda fixa norte-americana, nos tesouros do governo norte-americano? Bom, através dos ETFs isso é possível. E um dos ETFs que mais faz isso com eficiência, que entrega isso para nós com eficiência, é o ETF Bill. Então hoje nesse vídeo eu quero falar tudo sobre esse ETF e claro, lá no final eu quero dar a minha opinião mais sincera se eu acho que vale a pena investir nele ou não. Então bora pro vídeo. Quando falamos em renda fixa aqui no Brasil, logo de cara já vem altos números na nossa cabeça. Afinal, o nosso histórico de renda fixa aqui no Brasil sempre vem nos entregando ótimos resultados quando falamos no quesito rentabilidade. Mas a primeira coisa que você precisa ter em mente é que quando a gente fala de renda fixa norte-americana, os resultados são completamente diferentes. Historicamente, a renda fixa lá nos Estados Unidos rende muito baixo. Isso porque os Estados Unidos é um país com uma maior liberdade econômica e, consequentemente, ele é um país menos arriscado historicamente. E já que a gente está tirando a parte do risco, com certeza alguma coisa precisa ser perdida. E o que é perdido, entre aspas, é a rentabilidade. Só para você ter uma ideia, saca só a diferença nesse gráfico aqui, que a gente compara a rentabilidade da renda fixa no Brasil com a rentabilidade da renda fixa nos Estados Unidos. Nesse gráfico aí que você está vendo, você com certeza já está vendo que é extremamente diferente a rentabilidade entre os dois países. E logo de cara, olhando esse gráfico aí, você provavelmente já está pensando, então para que eu vou investir nos Estados Unidos se no Brasil rende mais? Vou continuar aqui mesmo. Bom, a primeira coisa que eu tenho para te falar é que isso é um pensamento muito inocente. E só para você ter dimensão do que eu estou falando, eu quero pegar aqui a tabela de rating da S&P, que ela ranqueia os países ao redor do mundo conforme o seu grau de renda fixa. Se você não sabe o que é rating, é basicamente o quão seguro ou não, o quão de qualidade ou não é a renda fixa de um determinado local, de um determinado emissor. Nesse caso aqui que eu vou mostrar para vocês, são os emissores, os países. E nessa imagem que vocês estão vendo agora, vocês conseguem ver que o Brasil é considerado um investimento especulativo pela S&P. Ou seja, se a gente for pegar a renda fixa brasileira, é uma renda fixa de altíssimo risco, principalmente quando comparamos com os Estados Unidos. Então sim, temos que tomar muito cuidado para não ser inocente nesse sentido. Um outro exemplo que eu quero trazer mais nítido para vocês sobre essa questão de tomar risco ou não, quero falar da Argentina. Poxa, se a gente for olhar somente para a rentabilidade, vale muito a pena investir na Argentina. Afinal, a taxa de juros lá está em 97% ao ano. Ou seja, se você investir na Argentina, você basicamente vai dobrar o seu capital em um ano. Isso é bizarro. Mas, em contrapartida, a Argentina já deu 10 calotes nos seus investidores. Ou seja, tem sim uma alta rentabilidade, mas sim tem uma altíssima quantidade de risco. Então, mais uma vez, não seja inocente. Agora, falando mais diretamente sobre a renda fixa dos Estados Unidos, que você já entendeu a importância de ter essa noção do risco ou não, vamos falar agora como você pode investir na renda fixa lá dos Estados Unidos. Infelizmente, nós, como residentes brasileiros, não podemos comprar títulos do Tesouro do governo dos Estados Unidos. Ou até mesmo a gente não consegue comprar bonds, que são as rendas fixas emitidas por ações lá nos Estados Unidos diretamente. A gente não tem essa permissão. Então, a única forma que a gente tem de alcançar isso é a gente tendo a moradia lá nos Estados Unidos, se eu não me engano é o SSN, que é tipo o nosso RG, que é muito difícil de ter, ou a mais fácil ainda, que é pelos ETFs. E o que para mim não é nenhuma desvantagem, muito pelo contrário, é uma grande vantagem. E como eu disse, um dos ETFs que emprega esses títulos do Tesouro norte-americano para nós é o ETF Bill, BIL. E eu quero analisá-lo com vocês. Então vamos lá, para a gente analisar uma renda fixa, a gente basicamente tem que olhar três coisas: emissor, prazo e indexador. Então é isso que eu vou mostrar para vocês aqui do ETF Bill. O emissor dos títulos que o ETF Bill investe é o próprio governo norte-americano. Afinal, o ETF Bill ele basicamente investe em T-bills, que são títulos de dívida do governo norte-americano. E esse ETF em específico tem a característica de investir em títulos de 1 a 3 meses de validade. Ou seja, ele vai investir em títulos de curtíssimo prazo. E uma coisa interessante você ter em sua mente relacionada ao ETF Bill é que os títulos em que ele investe nunca vencem. Afinal, é de 1 a 3 meses. Então, quando um título está a 1 mês do seu vencimento, ele é vendido e coloca um outro título de 3 meses no lugar, e assim por diante.
Então os títulos nunca chegam de fato ao seu vencimento. Isso é uma característica importante você ter em mente. E o indexador desse ETF, dos títulos que esse ETF investe, é mais ou menos a renda fixa pós-fixada aqui no Brasil. Por que eu estou falando mais ou menos? Porque isso lá nos Estados Unidos, na teoria, não existe. Mas, no final das contas, o que isso significa? Que basicamente ele vai render exatamente o que a taxa de juros está rendendo. Então, se a taxa de juros está em 5% ao ano, o ETF vai render 5% ao ano. Se a taxa de juros estiver 0% ao ano, o ETF vai render 0% ao ano. E só para você ter uma dimensão mais prática do que eu estou falando, saca só esse gráfico de rentabilidade do ETF Bill dos últimos 10 anos. Se você tivesse investido no ETF Bill há 10 anos atrás, hoje você teria tido uma performance de mais ou menos 0,8% ao ano. O que para mim, particularmente, é uma rentabilidade extremamente baixa. Mas então, Kaique, para que alguém investiria nesse ETF? Eu, particularmente, vejo 4 motivos e eu já ouvi falar em vários vídeos, ou até mesmo trocando ideia com outros investidores, de 4 motivos. O primeiro é a diversificação no exterior. O ETF Bill é uma das opções de você comprar coisas lá no exterior. E isso dilui o risco regulatório do Brasil, né? O risco da moeda brasileira, o risco do governo brasileiro. E para mim, ok, faz sentido. Se esse for o objetivo de mandar dinheiro para fora, o ETF Bill ele cumpre com seus objetivos. Então, de fato, dilui o risco. Apesar de que para mim existem melhores opções. Mas sim, essa característica ele de fato dilui. O segundo motivo é que as pessoas utilizam o ETF Bill para ser um caixa de oportunidades no mercado. Então, quando o mercado cai, dizem algumas teorias que se você tiver um caixa, é um ótimo momento para você tirar dinheiro do caixa e colocar nos investimentos que caíram e que você acredita para longo prazo. Eu, particularmente, acho esse motivo péssimo. Afinal, já existem muitos estudos científicos que mostram que essa estratégia não é eficiente. É muito mais eficiente você estar alocado 100% do seu dinheiro na sua estratégia de longo prazo. Mas se você acredita na teoria do caixa, né, o Cash is King, de fato o caixa é rei, ok, o ETF Bill vai cumprir com muita eficiência essa questão de ser um caixa de oportunidades. Um terceiro motivo é ser um caixa de oportunidades de sonhos, um caixa de sonhos, né? O ETF Bill, ele de fato é extremamente seguro, ele oscila quase zero. Então se, por exemplo, você quer viajar para os Estados Unidos daqui uns 2, 3 anos e já quer comprar dólar para você ir guardando pouco a pouco, o ETF Bill é uma ótima forma de você deixar o seu dinheiro seguro e inclusive render um pouquinho pelo menos. Ao invés de você ficar comprando, sei lá, numa casa de moedas e deixar debaixo do colchão, de correr vários riscos, você pode comprar o ETF Bill e na hora que você for de fato aos Estados Unidos, você pode vender. Então isso para mim faz muito sentido comprar o ETF Bill, se for um caixa de sonhos, por exemplo. E o quarto motivo, que para mim não faz o menor sentido também, é que o ETF Bill pode ser utilizado para compor sua carteira de longo prazo. Afinal, ele é muito seguro, então ele vai diminuir a oscilação na carteira, mas para mim é um pouco de groselha. Afinal, o ETF Bill, como você viu, ele rende muito pouco. A renda fixa dos Estados Unidos hoje em dia está rendendo muito alto por toda a questão da pandemia que a gente passou, toda a questão da inflação que os Estados Unidos agora está passando. Mas a previsão é que daqui para frente, né, de 2024 para frente, a renda fixa vai voltar aos seus patamares como era antes. E você viu ali no primeiro gráfico que eu mostrei nesse vídeo que é próximo de 0%. E um dos maiores riscos que a gente precisa levar numa estratégia de longo prazo é você não ter o dinheiro suficiente quando você chegar na idade que você queria. Então você precisa sim investir em coisas que vão rentabilizar bem para que esse risco seja diluído. E o ETF Bill com certeza não vai te entregar uma rentabilidade boa a longo prazo para você alcançar esses objetivos. Então sim, ele tem essa característica de diminuir a oscilação, mas existem outras coisas que podem diminuir a oscilação e continuar rendendo, como por exemplo os ETFs de fator de baixa volatilidade. Mas, enfim, para mim realmente o ETF Bill não entra na minha carteira de longo prazo de maneira alguma. Agora, algumas outras informações que podem ser relevantes para você. Primeiro, a taxa de administração do ETF Bill é de 0,14% ao ano, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então realmente é uma taxa de administração bem baixa. Segundo ponto que eu quero comentar é sobre o imposto de renda. Apesar do ETF Bill investir em renda fixa, ser um ETF de renda fixa, ele funciona como um ETF de renda variável, ou seja, você só vai pagar imposto de renda sobre o lucro, que seria de 15%, se você vender acima de R$35 mil. Caso contrário, você é isento. Pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Tá rolando toda essa questão da medida provisória e isso pode ser que mude.
mas por agora você é isento até R$35 mil por mês. Terceiro ponto é que o ETF Bill paga dividendos todos os meses. E é exatamente por isso que, se a gente pegar um gráfico de oscilação de curto prazo, a gente sempre vai ver que ele tem um pico ali de subida e do nada cai. Tem um pico e do nada cai. Justamente porque quando ele consegue um pouco de lucro, ele já distribui os dividendos. Então, a longo prazo, ele vai se manter praticamente numa linha reta ali, oscilando apenas centavos. Bom, agora, qual que é a minha opinião sobre o ETF Bill? Vale a pena investir nele ou não? A minha opinião é que o ETF Bill só funciona para uma coisa, que seria para o caixa de sonhos. Qualquer um dos outros motivos que eu citei aqui no vídeo, ou qualquer outra coisa que você esteja pensando, para mim não vale a pena, justamente porque podem existir opções melhores. Mas claro, isso não é uma recomendação de compra e nem de venda desse ativo. A ideia do vídeo é te dar diversos artifícios para que você tome a sua própria decisão, tá bom? Mas e aí, você gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de deixar o like, que isso ajuda demais a gente. E se inscreva no canal, que toda quinta-feira a gente posta vídeos novos sobre ETFs para você se aprofundar. E claro, se você quer se aprofundar mais ainda, aqui embaixo na descrição tem um link para o meu treinamento completo sobre ETFs, onde você vai sair do zero e vai chegar até o avançado e saber montar sua estratégia sozinha apenas com ETFs. Se te interessar, clica aí no link abaixo. E a gente se vê numa próxima. Valeu, turma!